chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Amém? O amado chegou para trazer esperança para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Amém? Então vamos louvar o Senhor. Gostaria de chamar o grupo de coreografia para a gente adorar o nome do Senhor. Som. A igreja pode sentar, como a Estela falou. Som. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Então vou
Vou ler aqui, as crianças já saíram. A primavera é uma nova oportunidade. Assim como anualmente os agricultores colhem a safra de frutas, vegetais, grãos e cereais que semearam, Deus nos dá uma nova oportunidade de plantar na primavera para colher no futuro. A natureza criada por Deus obedece a este ciclo das estações. Quando semeamos, Ele envia chuva na primavera para que as sementes tenham água suficiente para brotar, crescer e nascer na estação da colheita. Não adianta ter a melhor semente nem a melhor terra do mundo, porque se elas não forem regadas pelas chuvas, irão morrer. Portanto, precisamos que Deus derrame chuvas sobre nossa vida, sonhos e planos, para que estes possam nascer, crescer e frutificar. Deus diz: então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Deus está dizendo: faça a sua parte e plante na primavera, e eu vou mandar a chuva no tempo certo, e você verá o resultado, uma linda e farta colheita. Lembre-se que você colhe o que planta. Se plantar abacaxi, vai colher abacaxi. Se plantar uma semente de milho, colherá milho. Se plantar semente de amor, de alegria e de perdão, esses são os frutos que irá colher. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Plantar dá trabalho e requer de você muita disciplina. Existe um pouco de dor na disciplina, mas a maior dor é a do pesar, de lamentar por não ter plantado quando deveria. A dor da disciplina pesa gramas, enquanto a dor do lamento pesa toneladas. Qual dessas dores você prefere? De qualquer maneira, você vai ter de investir tempo. Lembre-se, o pesar vai pesar. Amém? Vou chamar aqui o pastor Tiago. Amém, glória a Deus. Uma voz dessa, né, potente do Wesley, abençoada. Eu já não posso dizer o mesmo. Estou muito feliz nesse retiro aí, brincando, falando alto, e minha voz já está indo embora. Queridos irmãos, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 15. Vou esperar um pouquinho para você abrir a sua Bíblia. Se você está com o seu bloquinho aí, a palavra-chave é preparação, ok? Primavera, chegamos na primavera, então a palavra-chave é preparação, ok? Vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí diz o 11 o seguinte: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz.
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e o seu fruto não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Amém, irmãos? Então, ontem nós ouvimos sobre o inverno e hoje nós vamos falar um pouco sobre a primavera, tá ok? Antes de eu iniciar a explanação desse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para a estação da sua vida, que eu senti que tem algumas pessoas que estão muito ligadas com pesar na estação do qual saiu o resultado do teste. O teste é só um teste, ok? É só um teste orientativo para que você venha enxergar as suas emoções, o seu coração, a sua mente, mas o teste não é algo que define quem você é. Amém, gente? Amém? Quem define quem nós somos e quem define o curso da nossa vida é o nosso Senhor e a palavra de Deus. Não é verdade? Então, quando a gente faz o teste e sai um resultado, é um resultado para que ele se torne o quê? Reflexivo para o nosso coração e para a nossa vida, ok? Então esse não é um teste que vai determinar quem você é. Amém, gente? Tá todo mundo tranquilo quanto a isso? Ok, então hoje o nosso desafio é falar sobre a primavera. A primavera é a estação da preparação, é a estação onde os campos estão postos para serem jogados as sementes, é a estação do sonho, é a estação de você ouvir a voz de Deus e ter claramente no seu coração a missão de Deus, aquilo que Deus tem proposto para a minha vida e para a sua vida. Então, esta estação chamada primavera não é estação de colheita, ok? Nós não colhemos na primavera. Nós estamos o que? Nos preparando. Então a primavera é o que? É a preparação com os recursos que Deus e o Espírito Santo têm depositado sobre a minha vida e sobre a tua vida. E com esses recursos nós vamos seguir a nossa estação da primavera. A primavera, ela está entre duas estações bem significativas, né? Ela vem depois do inverno e a seguir vem o verão. Então a primavera, ela aponta para um lugar de Deus, um lugar de profundidade da nossa existência em Deus. Por quê? Primavera é para crente, para cristão, ok? Nós estamos falando dessa estação aqui hoje. O que nós podemos nessa introdução pensar sobre a primavera? O livro, ele nos fala o seguinte, que a primavera é o tempo de plantar semente, é o tempo de preparar a terra, é o momento da vida de florescer, de mostrar aquilo de melhor que Deus tem colocado no seu coração. É tempo de aprender coisas novas, seu coração está aberto para coisas novas. Esse é o tempo da primavera, é o tempo de você enxergar, ver novas coisas, coisas que vêm do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. É tempo de ver e de sentir, e não só sentir, mas agarrar novas oportunidades. É tempo de sonhar com o novo de Deus na sua vida. É tempo de preparação para tudo aquilo que está por vir. Amém? E o que diz o texto nessa noite? Nós acabamos de ler a parábola do semeador.
E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei bastante intrigado, que eu falei, mas não tem muito a ver com primavera. Eu sei que primavera é plantar, eu sei que primavera é você jogar ali a semente, mas ele fala de coisas tão específicas, e eu fui tentando conectar com o texto, com o livro, e Deus foi falando algumas coisas ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você. Só que antes disso, gente, vocês podem me chamar de chato, mas tenham atenção com aquilo que Deus está falando nessa noite. Não desvia o teu olhar, nem o teu coração. Porque, como nós lemos, o diabo vem e rouba a semente, para que você não venha ter atenção com aquilo que Deus está falando hoje. Então, não estou chamando a sua atenção, não estou te dando cajado. Eu sei que a gente fica na euforia do lugar, do sítio, que benção. Esse sítio foi um presente de Deus para nós, né? Foi um presente de Deus. Mas nesse momento, gostaria de te chamar para ouvir o que Deus quer falar contigo. Deus quer falar com você hoje, profundamente. Amém? Então, seguindo o texto, eu enxerguei pelo Espírito Santo 3 desafios. O primeiro desafio é entender a minha formação em Deus no mais íntimo e profundo lugar. Como assim, Tiago? Como que é esse desafio? É que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a profundidade da nossa criação em Deus. Deus tem uma profundidade, uma intimidade com cada crente, com cada cristão que está aqui nessa noite. Nós precisamos nos enxergar nessa profundidade. E a pergunta que eu fiz para o meu coração é: como Deus me vê na profundidade? Como eu me vejo, como eu me enxergo nessa profundidade e nessa intimidade de Deus para mim? E profundidade, queridos irmãos e queridas irmãs, profundidade é romper algumas cascas, algumas barreiras. Às vezes a gente declara que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir os meus pecados, para me perdoar dos meus pecados. Queridos irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que na intimidade e na profundidade você entenda que Deus te criou em amor. Para que eu e você venhamos entender de uma vez por todas nessa noite, que na profundidade Deus me criou em amor. Amém? Deus criou você. Então, o primeiro desafio da primavera, antes do trabalho, é ter claramente no meu coração desenhado essa profundidade de que Deus me criou em amor. No íntimo do meu ser. E no íntimo do nosso ser, a gente precisa quebrar algumas barreiras. Para a gente chegar nesse lugar chamado profundidade e íntimo do nosso ser, a gente precisa quebrar algumas barreiras das quais nós vamos entender nessa noite. Segundo desafio é que nós precisamos vencer na primavera a incredulidade e a dureza do nosso coração. Essa parábola, Jesus diz a parábola para uma multidão, e os discípulos dizem assim no versículo 9: então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Às vezes, é assim que nós nos sentimos. E os discípulos estavam ali, eles viam os milagres, eles estavam perto de Jesus, eles ouviam a palavra, e eles perguntam o que quer dizer a parábola. Alguns historiadores, teólogos, master, afirmam que os discípulos só começaram a entender o Cristo na profundidade depois da sua ressurreição. E quando a gente lê a Bíblia, eu digo a vocês que eu começo a acreditar nisso, que foi depois da ressurreição que eles começaram a entender o real significado
daquela caminhada, daquela morte e daquela ressurreição. Terceiro, nós precisamos um desafio: ter clareza no entendimento da missão. O que você precisa e o que eu preciso nessa noite? Ter clareza da nossa missão na primavera. E Deus é claro quando Ele se revela a mim e a você. Deus é claro quando Ele revela a missão dEle para o seu povo. E qual que é a sua missão? A sua principal missão? Me ajudem, que eu estou rouco. Hein? Qual que é a sua principal missão? Fala, Vitão. Evangelizar, anunciar o reino dos céus e a sua justiça. Isso é primavera. Esse é o tempo chamado primavera. Que todo o seu ser, que as suas mãos, a sua voz, o seu corpo, que todo o seu ser diga, anuncie quem é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ao texto. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, querendo, sejam salvos. Na primavera é preciso ter cuidado e vigilância para que a semente caia no lugar certo. Amém? A semente não pode cair na beira do caminho. A semente, que é a palavra, que é o chamado de Deus para mim e para você, precisa estar alinhado para estar no lugar certo, no campo certo. E a pergunta que eu me faço é: eu estou posicionado aonde Deus tem se revelado a mim e me colocado? Hein, querido irmão, querida irmã? Você nessa noite se sente posicionado no lugar certo? Você nessa noite se sente posicionado no lugar aonde Deus designou você para estar? Faça essa pergunta para o seu coração. Porque na primavera, quando a gente tem cuidado e vigilância, a semente cai no lugar certo. Amém? Versículo 6, vou ser bem rápido hoje. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Versículo 13, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Na primavera é tempo de criar raízes. A primavera é tempo de criar raízes. É tempo de sair da superfície. É tempo de sair do lugar raso. Ei, queridos irmãos, Deus tem se revelado a nós há anos e após anos, para nos mostrar um lugar de intimidade mais profundo com a presença dEle. Então a primavera é tempo de criar raízes profundas. E o livro diz: o navio sempre estará mais seguro no porto, não é verdade? Qual é o lugar de segurança do navio? No porto, né, irmã Thalita? Quem mais aqui vai em navio? Levanta a mão aí. Ó, o esposo também, é um casal de navio. Amém? Mas aonde que o navio está mais seguro? No porto. E tem muita gente que não quer sair do porto. Tem muita gente que quer ficar naquele lugarzinho ali, seguro. Um lugar seguro. Porque se a gente sair do porto, o que vai acontecer? A gente vai ter que soltar as cordas
da limitação que muitas vezes nos prende aonde? Ao passado. Que muitas vezes nos prende aonde? A mágoa. Que muitas vezes nos prende aonde? Na desconfiança. E na primavera é tempo de criar raízes e deixar o nosso navio seguir pelo mar da vida para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E como é que a gente solta essa corda? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós. Esse Espírito de verdade, de poder, de revelação, de graça, de misericórdia, está sobre nós, para nos dizer que é preciso soltar a corda, para que o seu navio e o seu coração e a sua mente trilhem aquilo que Deus tem designado para você nessa noite. O seu navio atracado não é um lugar de vida. Seu navio atracado naquele lugar de segurança humana é um lugar de morte. Não é um lugar de vida, é um lugar de morte. É um processo de desistência. E a primavera vem para nos dizer que existe um novo de Deus a ser revelado para mim e para você hoje. E eu pensei, e falei aonde que o meu navio está atracado. E muitas vezes eu não quero seguir mar afora. Por medo, por desconfiança. Não é verdade? Mas hoje Deus se revela a nós, dizendo que existe um Espírito, que é o Espírito Santo, que vai nos guiar nesse mar da vida. E a primavera, queridos, quando a gente fala de primavera, a gente acha que é a preparação só para coisa boa, não é verdade? Não é isso? A primavera também é uma preparação para as coisas quando fogem do nosso controle. A primavera também é uma preparação para quando vier alimentos amargos nas nossas vidas. E Deus vai preparando o nosso coração para esses dias nublados, para esses dias tristes, para esses dias onde às vezes não está muito bem, não é verdade? Mas na primavera o nosso coração é preparado para viver esses dias, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? O versículo 7 diz: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. E no versículo 14 diz: a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer do dia foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Na primavera, é tempo de se manter atento e focado na missão, na oportunidade. A gente estava ali não vai soar mal falar isso, né? A gente é crente, né? Estava na sauna ali. Aí o irmão Paulo ali, esposo da irmã Rose, ele estava me falando, cadê o irmão Paulo? Está aí? Cadê ele? Levanta a mão para ele te ver. Ô seu Paulo, o lance da mulher careca, com o que você me falou lá? Com a trança na testa? Está no livro. Você já leu o livro? Não leu o livro? Aí brincou. Seu Paulo estava me explicando que a oportunidade é uma cabeça careca com uma trança na testa. Ele estava me explicando isso lá. E eu, como assim? Aí ele estava me falando que às vezes a oportunidade passa e você não vê a oportunidade, você não agarra a oportunidade por essa trança, e ela vai embora, e você não tem mais como pegar a oportunidade, porque ela já passou. Entenderam?
A trança está onde? Na frente. E o livro, olha que interessante, o livro fala sobre isso, que a oportunidade é como ele não fala da trança, mas ele fala que a oportunidade é como uma cabeça careca, que ela aparece na sua frente, e muitas vezes você não quer essa oportunidade, deixa ela passar. E a primavera é o tempo da revelação das oportunidades de Deus para a sua vida. E muitas vezes a gente se depara com a oportunidade e um monte de coisa começa a falar ao nosso coração. Não é bom o suficiente, aquele lugar não é para mim, eu tenho que ir embora, ali não é o meu lugar, eu não posso estar ali, não é assim, e tal, e tal. E a oportunidade vai embora. Porque o nosso navio está onde? No porto. Aí o livro também fala do copo meio cheio e meio vazio. Se eu tenho um copo de água pela metade, como que você enxerga esse copo? Ele está meio cheio ou meio vazio? Quem acha que esse copo, eu estou com um copo aqui, ó, esse aqui, só está com a metade de água, tá? Quem acha que esse copo está meio vazio, levanta a mão. Aí, algumas pessoas. Isso, coragem, gente, eu vou fazer de novo. Quem acha que esse copo está meio vazio, levanta a mão. Isso, glória a Deus. É isso que nos une, a sua sinceridade. Amém? Agora, quem acha que esse copo está meio cheio? Nossa, como vocês são maravilhosos. Agora, quem quer beber a água desse copo, levanta a mão. Está vendo a diferença? Na primavera, a gente não enxerga nem que o copo está meio cheio e nem meio vazio. Nós queremos beber a água que está nesse copo. Amém? É isso. Assim é a presença de Deus. Nós não contabilizamos para menos nem para mais. Nós queremos a vontade de Deus, a presença de Deus, a oportunidade de Deus para as nossas vidas. Amém? É o que diz a palavra. Então, aquele que está na primavera, o que ele faz? Ele pega o copo e não enxerga se está meio cheio ou meio vazio. Ele bebe a água. Porque ele entendeu, além daquilo que os olhos dele estavam vendo naquele copo. Eu gostaria de ler um trecho do livro. Aí tá fácil a pregação, né? Gente, essa foi difícil. Não dorme não. Senão amanhã a gente vai fechar a piscina. Brincadeira. A primavera é o momento oportuno que você esperava. Amém? Chegou a primavera, irmãos. Era o momento que você esperava. Olhe ao seu redor. Olha ao seu redor aí. Olha ao seu redor. Olhou? Agora olha para dentro de você, que diz assim: olha ao seu redor e observe a maré e os ventos. Se forem favoráveis, grite: oportuno. Não se importe se alguém está ouvindo, porque essa é a sua oportunidade. Essa é a sua primavera. Amém? Essa é a sua oportunidade. Se o mar está agitado ou não está, se ainda estiver agitado e você puder navegar por esse mar, aproveite a oportunidade. Vai navegar nesse mar. Porque esta é a sua oportunidade. Essa é a sua primavera. Esse é o seu momento. É o momento que Deus determinou para o teu coração. Vamos seguir? Versículo 8, que todo mundo gosta, não é verdade?
Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aí o livro, ele diz mais algumas coisas. Está muito fácil, Thiago. Mas esse livro é muito bom. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Deus está dizendo para nós nessa noite: faça a sua parte e plante na primavera, e eu vou mandar a chuva no tempo certo, e você verá o resultado, uma linda e farta colheita. Qual que é o seu papel nessa noite? Plantar. Quem é que vai mandar chuva? Deus, o Espírito Santo. É Deus quem vai mandar chuva. É Deus quem vai ir naquela semente e fazer ela crescer. Uma linda e farta colheita. A verdade é que nós precisamos plantar. Deus estabeleceu leis e processos que, quando forem obedecidos, seremos abençoados. Que tipo de colheita você espera para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua profissão? Enche as suas mãos com essas sementes e plante-as na primavera. Você quer colher amor? Comece a plantar sementes de amor. Deseja colher respeito? Então comece a plantar sementes de respeito. Aquilo que você deseja colher amanhã é o que você precisa plantar hoje. É ou não é reflexivo? Hein? E a palavra de Deus diz, em Deuteronômio, nos 11:14. Bota aí pra gente. Foi o que a gente acabou de ler. Leia você também. Vai aparecer, eu acho. Deuteronômio 11:14. Pressão em cima da menina do Data Show. Brincadeira, Jaque, fica tranquilo. Lê aí, irmãos. Aleluia. A primavera não é tempo de colher frutos. Não acelere esse processo na sua vida. Primavera é tempo de preparo. A primavera é tempo de enxergar as possibilidades e as oportunidades. A primavera é tempo de focar na missão. O que Deus tem colocado no seu coração hoje? Hein? O que está pulsando dentro do seu coração? A primavera é uma oportunidade de estabelecer e renovar relacionamentos mais íntimos e profundos. Esse é o tempo da primavera. É tempo de você ter relacionamentos mais íntimos e profundos, que juntos te levarão à presença de Deus. Amém? A primavera é tempo de compreender, de manifestar o reino dos céus e a sua justiça. E a primavera também é tempo de trabalhar. Ok, Tiago, vamos para a aplicação agora. Se eu estou na primavera
e a pessoa que eu amo está no inverno, como que eu faço? Irmãos, nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Se você está na primavera, ofereça para essa pessoa que você ama tudo aquilo de bom que Deus tem colocado no seu coração, para que essa pessoa enxergue em você uma possibilidade para que ela também possa estar na primavera. Amém? Amém? Como que é isso na prática? Como que esse movimento acontece na prática? Irmãos, quem está na primavera tem clareza daquilo que Deus tem falado com essa pessoa. E ela compreende melhor as outras pessoas que não estão nessa estação. Mas Tiago, se eu estou no inverno e a pessoa do lado também está no inverno ou no outono, nessa noite está sendo apresentado para você a primavera. E nessa noite está sendo apresentado para você que está sob o controle de Deus, iniciar e terminar todo o ciclo na minha e na sua vida. Amém? É Deus quem inicia e é Deus quem finaliza as estações. Mas é Deus também que coloca à nossa frente a oportunidade careca. Que muitas vezes a gente fica estacionado na nossa estação. Estou falando oportunidade careca, a Cida está rindo por causa do Luiz Alberto. Vou parar de falar. Ela não perdeu a oportunidade. Quer ver? A Cida é esse exemplo. A oportunidade careca passou na frente dela e a Cida agarrou. Agora que eu me liguei, ela está rindo e eu não estou pregando e não estou vendo. É isso mesmo. Bia, você não, porque quando você conheceu o Léo tinha cabelo. Amém, irmãos? É isso. Foi a sua oportunidade, né, Cida? Não? Amém? Que isso, Cida? Amém, queridos irmãos? Deus está nesse lugar. Gente, a gente é muito doido, mano. Saiu lá do nosso lugar, da nossa casa, para vir para cá com um monte de gente diferente. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se você veio até esse lugar, é porque o Espírito Santo de Deus quer mover algo diferente no seu coração. Ontem, quando o pastor Vinícius estava aqui falando sobre perdão, eu estava ali no meu lugar e a palavra, ela veio no meu coração como uma flecha, porque eu aproveitei a oportunidade, porque o pastor Vinícius nunca mais na vida dele, ele vai pregar como ele pregou ontem. Aquela pregação, com aquelas palavras, com as mesmas palavras, ele nunca mais vai pregar. Nunca mais ele vai pregar como ele pregou ontem. E aquela era a minha oportunidade de colocar o meu coração no caminho correto. Eu nunca mais, queridos irmãos, vou subir nesse púlpito para falar exatamente o que eu acabei de falar hoje. Nunca mais. Existem abraços que talvez você não vai ter uma outra oportunidade de dar. Existem conversas que talvez você não vai ter uma outra oportunidade para ter aquela conversa naquele momento preparado pelo Espírito Santo. Essa é a oportunidade. A primavera é a oportunidade que Deus nos dá para preparar a terra, porque amanhã nós vamos ouvir sobre o verão. Amém? Você crê nisso? Crê? Fique de pé para a gente orar e terminar o culto. Foi rapidinho, falei? Para você que está com um caderninho, que eu fui falando e não avisei.
Então, os desafios o primeiro, entender a minha formação no mais profundo lugar de Deus, ok? Segundo, vencer a incredulidade e a dureza do meu coração. Terceiro, ter clareza no entendimento da missão, ok? Terceiro, ter clareza no entendimento da missão. E as oportunidades, qual é a primeira oportunidade? Vigilância nas oportunidades, porque Deus quer revelar a mim e a você algo novo. Segundo, é tempo, uma oportunidade de criar o quê? Raízes profundas. Terceiro, é um tempo para que você venha se manter focado. E quarto, é um tempo, quarto e último e muito importante, é um tempo de clareza, de certeza e perseverança para a sua vida. Amém? E para finalizar, um versículo para a primavera, Deuteronômios 11:14. E uma oração na primavera, você vai fazer ela agora, em nome de Cristo Jesus, sozinho no seu lugar. Talvez essa não seja a sua estação, mas a palavra tocou tanto o teu coração hoje, que você, de alguma maneira, está pensando sobre ela. Esse tempo de preparação. E Deus fala ao meu coração que tem muita gente machucada, magoada. Tem muito processo de desistência no nosso meio. O que Deus está nos dizendo hoje é que Ele se faz presente aqui, na minha vida e na sua vida. Sabe, que era o seguinte, falar para Deus coisas que eu nunca falei para ninguém. Você consegue hoje falar para Deus exatamente como está o seu coração? Quais são as preocupações, seja com filho, com casamento, com amigo, ou com a sua própria vida? Você consegue falar isso para Deus hoje? Você consegue dizer para Deus, Senhor, eu não estou nessa estação chamada primavera, mas ela é uma estação tão bonita, que o Senhor me faça entender a estação que eu estou vivendo hoje. Aleluia. Para que um dia eu possa viver verdadeiramente a primavera na minha vida. Som. Eu gostaria de te pedir para a gente fazer um movimento agora. E vou convidar até os meus irmãos do louvor para esse movimento. Pode ser que não tenha som, pode tirar o som, guardar o seu instrumento. E o movimento é o seguinte: se você sente no seu coração de orar por alguém que está aqui nessa noite, que você se mova do seu lugar e ore por essa pessoa, por aquilo que o Espírito Santo vai mover o teu coração. É disso que nós precisamos. Eu entendi, queridos irmãos, que eu preciso tanto dessa comunidade para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e orasse por pessoas agora. Orasse pela vida, pelo coração de pessoas. Talvez você só dê um abraço nessa pessoa. Não estou fazendo nada apelativo nem emocional. Mas eu acho que é isso. Às vezes a gente não entende o quão importante
é estarmos juntos, reunidos nesse lugar. Então abrace essa pessoa aí que está do seu lado, atrás. Você que está na frente, vá atrás. Você que está atrás, venha na frente e ore por essa pessoa. Se você quiser orar por alguém que está aqui em cima, sai do seu lugar, ore por essa pessoa que está aqui. Pode orar, faça esse movimento. Amém. 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 Que Deus cure você hoje. Que Deus cure as suas emoções hoje. Que Deus te reconcilie com a sua esposa hoje. Que Deus te reconcilie com seu esposo hoje. Que Deus te cure hoje. Que Deus mova o seu coração para uma verdade hoje. Ore por pessoas. Sabe, essa pessoa que você está orando tem uma história. Uma história de vida que talvez você não conheça hoje. Talvez essa pessoa esteja sentindo culpa no coração por algo que ela tenha vivido. E ela não consegue tirar o navio dela desse lugar. Ore por essa pessoa hoje. Peça a Jesus que cure ela. Jesus, cure essa pessoa hoje. Cure as emoções dela, o coração dela. Está vendo? A gente não precisa gritar, é assim que o Espírito Santo faz. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Eu estou vendo gente sozinha aqui. Ore por pessoas. Ore por pessoas. Gente, tem meninos aqui que não conhecem o pai, gente. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. Ah, irmão Tiago, meu filho não está aqui. Só Deus sabe onde meu filho está. Mas agradece a Deus pela vida dele, dela hoje. Porque ele foi gerado no teu ventre. Ah, queria tanto que meu filho, minha filha estivesse aqui. Hoje você vai começar diferente. Você vai começar agradecendo a Deus pela vida dele, pela vida dela. Estou vendo o Zico aqui abraçando a mãe dele. Que oportunidade. Que oportunidade é essa? Às vezes o nosso coração está tão duro, né? Mas profeticamente eu quero dizer que essa é uma comunidade de cura. Essa é uma comunidade de cura. É aqui que a gente pode ser quem a gente é. Que o peso do pecado, da culpa saia sobre os seus ombros. Hoje, agora, em nome de Cristo Jesus. Que o teu casamento, a partir dessa noite, você venha viver os melhores dias de Deus para a sua vida. Deus está nesse lugar para curar o teu coração, para curar o meu coração. Se você ainda está orando por alguém, fale no ouvido dessa pessoa.
Eu desejo que Deus abençoe você, abençoe seus sonhos, abençoe o teu coração, que a tristeza nunca mais venha ocupar. Eu desejo que você venha viver os melhores dias da tua vida na presença de Deus. Ore por pessoas. Ore por pessoas. Mova-se do seu lugar, faça isso. Irmãos, eu quero terminar, mas Deus está me dizendo que tem gente aqui nessa noite que precisa enxergar que é amada por Deus. Mova-se do seu lugar, para que o seu coração seja curado nessa noite. Talvez tenha alguém aqui que você precisa pedir perdão, se reconciliar com essa pessoa. É assim mesmo, sem música, porque esses irmãos preciosos aqui do louvor, que servem a Deus por tantos anos, eles também precisam sentir essa cura, esse amor e esse afeto. Queria pedir, se você puder, sair do seu lugar e orar por eles que estão aqui ministrando. Vem aqui no púlpito, sobe aqui. Ora por eles. Ministra sobre a vida desses que estão ministrando louvor na casa de Deus. Peça a Jesus que cure eles hoje. Você pode fazer isso? Faça isso, ore por eles que estão aqui em cima. Esses irmãos tiveram motivos de sobra para não estar aqui, mas eles vieram porque entenderam o chamado de Deus para a vida deles. Ore por eles, para que eles sejam curados. Amém. Amém. O amor cura. O amor transforma, o amor liberta. É isso que Jesus faz. Deixa Jesus te usar, irmão, para que pessoas sejam curadas nessa noite. Eu sei que eu sou um pouco assim, mais emocionado, mas, irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Amém.
Deixa aqui. Acabou agora. Amém. Amém. Som. Amém. Amém. Nós vamos. Eu não vou terminar o culto. Vocês terminam, vão lanchar, fazer o que quiser. Nós vamos orar pela cidade de São Sebastião, que está sofrendo com a chuva e alagamento. E você pode continuar aí, onde você está. Senhor, toma essa cidade em tuas mãos. Tu conheces, Senhor, pessoas que precisam do teu socorro agora, Pai. Que tu venhas socorrer essa cidade em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós estamos aqui no mesmo espírito, em concordância, para que essa cidade, ó Deus, venha ser socorrida por Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se abraçar aí, fazer o que você quiser a partir de agora.